Então, hoje é a terceira carta de João, e assim nós estamos terminando também esses nossos estudos das cartas de João, né? O último estudo da série, nós fizemos toda uma série sobre a primeira carta de João, se não me engano, são 11 estudos, estão lá no YouTube, todos eles. Basta acessar lá na playlist As Cartas de João, 11 estudos da primeira carta de João. São 5 capítulos, né? Riquíssimo. Alguns dos textos que mais a gente sabe de cor, ou textos de referência doutrinária, se acham em 1 João, a primeira carta de João. Por isso, 5 capítulos, nós fizemos 11 estudos. Desses 11, o primeiro deles era uma introdução, né, às cartas de João, a João, entender onde João estava quando ele escreveu, para quem ele escreveu. Então, é fundamental também a introdução. Quem perdeu, dá uma olhada lá na introdução. E quem perdeu algum também pode rever. Depois, na semana passada, fizemos a segunda carta de João, que é um capítulo só, e hoje a terceira carta de João, também um capítulo só. Segunda e terceira João são as menores cartas da Bíblia, as duas com menos de 300 palavras. Provavelmente João usou, e ele termina assim essa segunda e a terceira carta, falando da sua caneta, que não é uma caneta, né? Era um pedaço de junco, né? Uma planta, e, e falando de papel e de tinta, na verdade era um papiro, né? Então, provavelmente essas duas cartas, a segunda e a terceira carta de João, as duas couberam em uma única folha de papiro quando João estava escrevendo. Mas na semana passada eu comentei e não tinha um slide para mostrar e recapitular lá a introdução. Então, só como hoje é o último estudo, deixa eu voltar lá e fazer essa recapitulação rapidinha, né? Até para vocês entenderem um pouquinho do prefácio dessa terceira carta. João, então, era o pastor das 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor é essa parte aqui, né? Atual Turquia, é parte da Turquia. Aqui a gente tem a Grécia, né? E aqui a gente tem a Ásia Menor, atual Turquia. E na Ásia Menor ficavam essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as famosas 7 igrejas do Apocalipse. E ficavam numa mesma área geográfica, né? Relativamente próximas umas às outras, mas claro, antigamente, hoje nós fazemos aí 30 quilômetros, 40 quilômetros, muito rápido, né? Antigamente, a pé ou a cavalo, tal, claro que isso levava bastante tempo. E se nós aqui em Itararé nem sempre vamos para Sengés, né, que dá 16 quilômetros, então imagine na época aí fazer 35, 40 quilômetros, era um pouquinho mais complicado, ou seja, o pessoal não se via constantemente, mas essas igrejas ficavam na mesma área geográfica, relativamente próximas umas das outras, e João era o líder dessas 7 igrejas, né, as famosas 7 igrejas do Apocalipse. Patmos é a ilha, né, onde João estava preso, preso religiosamente, né, por causa do testemunho da sua fé. Ele foi preso na ilha de Patmos, e da ilha de Patmos que ele escreveu o Apocalipse para as 7 igrejas do Apocalipse. E entre 66 e 70 depois de Cristo, João foi residir em Éfeso, saiu de Jerusalém e foi residir em Éfeso, onde o apóstolo Paulo também já tinha passado 2 anos e pouco, né? O apóstolo Paulo tinha ficado em Éfeso, foi Paulo que começou a igreja em Éfeso, mas por volta do ano 66 a 70, João foi residir em Éfeso, João morreu em Éfeso, né? Os cristãos da época sabiam onde João foi enterrado, em Éfeso, então o túmulo de João estava em Éfeso. João foi o único dos discípulos, dos 12 discípulos, que teve morte natural, né? Morreu com 90 e poucos anos, provavelmente, ou em torno disso. João foi residir em Éfeso e se tornou pastor das igrejas da Ásia Menor, no mínimo dessas 7 igrejas aqui do Apocalipse dessa área, né?
Então, na segunda epístola de João, a segunda carta de João, ele escreveu para a igreja como uma senhora amada, né? Quem viu o estudo semana passada vai lembrar. Ele compara a igreja com uma senhora amada e os seus filhos, né, os membros da congregação. Não se sabe exatamente a que igreja ele tinha destinado essa segunda carta, mas provavelmente foi a uma dessas igrejas aqui que ele estava destinando a segunda carta, né, essa senhora amada, a igreja. E a terceira carta, essa terceira epístola, há muitos que acham que ele estava falando principalmente para Pérgamo, tá? Embora ele tenha destinado a uma pessoa, que é Gaio, há uma grande suposição de que ele estava pensando em Pérgamo. Já vou mostrar isso para vocês por quê. Então vamos lá. A terceira carta de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então ele começa essa terceira carta da mesma forma que ele começou a segunda carta. Ele não se identifica, eu, João, escrevo, né? Ele se identifica como presbítero. Eu já comentei isso na segunda carta, então não vou fazer todo o comentário de novo, mas era provavelmente a forma como João era conhecido dessas 7 igrejas, né? Como o presbítero. Então, o presbítero ao amado Gaio. Na segunda carta, ele destina para senhora eleita, quer dizer, a igreja, né? Uma igreja. E agora ele destina a um líder da igreja, talvez um presbítero da igreja, ou pelo menos uma pessoa influente, um líder da igreja, que se chamava Gaio. Gaio, a comparação dos estudiosos do Novo Testamento dessa época, do primeiro século, é que Gaio era um nome extremamente comum. Era como se fosse João, Pedro, Maria, hoje em dia, né? Nomes extremamente comuns. E Gaio, nós temos pelo menos 3 Gaios diferentes na Bíblia, né? Tanto que não se sabe exatamente a que Gaio, e nem se sabe se era um dos 3 mencionados em outros lugares. Então, Gaio era um nome extremamente comum. Mas esse Gaio aqui era um líder de uma das igrejas a quem João então está escrevendo essa carta. O presbítero ao amado Gaio. E daí ele fala ao amado Gaio, né, a quem amo na verdade, amado. Que espécie de amor é esse? Esse é o amor de pai para com filhos, né? Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos. Então João já tem nessa altura aqui, João já tem aí por volta de 86 anos aproximadamente, né? Está escrevendo já no final do primeiro século, por volta do ano 90, 86 a 90, final do primeiro século. E João tem esse carinho pelos seus membros, eles são seus filhos, né? Então, esse é o jeito amável de João se dirigir ao amado Gaio, a quem amo, na verdade, né? Amado, eu oro para que você tenha boa saúde. Mas essa questão do a quem amo na verdade, né? Notem que é a mesma questão da segunda carta. A segunda carta, ele fala da senhora eleita, a quem ele ama na verdade. E eu expliquei isso também na semana passada, que não é eu amo de verdade, nem eu amo verdadeiramente, mas eu amo na verdade. Eu amo na verdade, quer dizer, porque você está na verdade e eu estou na verdade, nós estamos na verdade e no verdadeiro. Isso tudo foi estudo da semana passada, eu não quero repetir, mas a união cristã, o vínculo cristão é na verdade, né? Nós estamos unidos na verdade e no verdadeiro Deus e na verdade deste Deus. É isso que nos une
e que nos faz irmãos, né? Porque a verdade, segunda carta, porque a verdade está em nós e está em vós. Né? Então é uma união na verdade. Vocês estão andando na verdade. Então eu amo você, Gaio, né? Esse amor é um amor cristão, um amor porque a verdade está em você e a verdade está em nós. E a verdade nos une como irmãos, né? E você está andando na verdade. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Notem as dimensões, né? Vai bem a sua alma, então a dimensão espiritual, mas eu oro para que você também tenha boa saúde, físico, né? E tudo lhe corra bem. Aqui o termo grego é prospere. Eu oro para que você prospere. Então, esse lhe corra bem, tudo lhe corra bem, é que na vida, nos seus negócios, no que você faz, na sua família, que tudo lhe corra bem, né? A gente deseja hoje em dia, às vezes, felicidades, né? Ou que tudo de bom, às vezes, a gente se fala, né? Hoje em dia. E é mais ou menos isso que João está desejando. Eu oro para que você tenha boa saúde, ou seja, esteja bem fisicamente, eu oro para que, né, tudo lhe corra bem, quer dizer, que tudo esteja indo bem com você em todos os níveis, assim como vai bem a sua alma, porque quanto à alma, João tinha tido notícias e testemunhos de pessoas que haviam convivido com Gaio e estado com Gaio e que trouxeram essa boa notícia para João de que Gaio, né, é uma pessoa amável e uma pessoa que tem feito muito bem para muitos cristãos que estão passando por lá. Então, quanto à alma de Gaio, João já sabia pelas notícias. Mas assim como, e aqui o termo grego também é prospera, assim como a sua alma está prosperando, que também você prospere em tudo e que tenha boa saúde, né? Temos uma boa justificativa bíblica aqui para desejar tudo de bom para os nossos irmãos, né? Física, a vida como um todo e também espiritualmente. Assim como vai bem a sua alma, irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Então, notem aqui que, e isso é importante para todos nós, que não é só uma fé de boca para fora, né? Mas é a vida de Gaio fala por si. É uma vida cristã, fé e prática, né? Então, vai bem a sua alma, e irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. E fidelidade é uma questão prática, né? Irmãos que sentiram isso, que viram isso em Gaio. Então, ele é uma pessoa fiel e uma pessoa que as outras pessoas dão bom testemunho dele, uma pessoa que está andando, né? Andando em fidelidade para com Deus e andando na verdade. E o legal é que Pedro não está chutando, Pedro recebeu boas notícias. É um testemunho de pessoas, né? De uma pessoa que está vivendo em fidelidade, que está andando na verdade, e, e é sinal de que a sua alma vai muito bem, né? Então, não só fé, né? Dizer que tem fé, mas essa fé vivida, uma fé que se torna um bom testemunho, de tal ponto que as pessoas olham para a vida e dizem: puxa, essa é uma pessoa fiel, essa é uma pessoa que está andando na verdade, essa é uma pessoa que, né, que estimula os outros a seguir, a querer ter a mesma fé, a querer ter a mesma vida. Então, a fé vivida, a fé na prática, né? Era assim a fé de Gaio. Continuando na carta, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome com letra maiúscula, que eles saíram. O nome
o nome de Cristo, né? Era assim que os cristãos muitas vezes eram chamados e conhecidos, o nome, né? Os seguidores, os do caminho, às vezes era uma das designações dos cristãos, os do caminho, quer dizer, aqueles que estão seguindo a Jesus, ou aqueles do nome. E nome é com letra maiúscula, o nome de Cristo, né? O nome que está acima de todo nome, né? Então é o nome de Cristo. Foi por causa do nome de Cristo, que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. E aqui está em jogo, né? E o que está entrando aqui é uma questão de hospitalidade. Eu quero explicar para vocês um pouquinho mais sobre hospitalidade hoje. Essa hospitalidade que aparece em diversos livros. Aparece em Romanos, aparece em Coríntios, aparece em Hebreus, aparece em João, aparece em Pedro. Então, aparece muito no Novo Testamento. Em Jesus, em Mateus capítulo 11, em Mateus capítulo 25, aparece em muitos textos bíblicos essa questão da hospitalidade. Eu quero explicar um pouquinho para você essa questão da hospitalidade hoje. Mas aqui isso está em jogo. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, tá? Ele estava fazendo pelos irmãos. O que ele estava fazendo pelos irmãos, né? Apesar de serem desconhecidos, ele nem conhecia esse pessoal que estava vindo na casa dele. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem. Então, eram pessoas que estavam em viagem, tá? E dali eles seguiam adiante em viagem. E Gaio estava recebendo eles na sua casa, hospedando eles na sua casa. Recebia esses cristãos que estavam em viagem na sua casa e, novamente, os encaminhava, né, em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda de alguns gentios. E agora vamos lá. Pois, o nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses. Vamos ver então essa questão da hospitalidade. Por um lado, as viagens pelo Império Romano, elas eram fáceis. Porque era a época do Império Romano e essas viagens pelo Império Romano, de um lugar para o outro, eram muito fáceis. Por quê? Primeiro, pelas estradas romanas. Tem estradas romanas que até hoje existem, né? 2000 anos se passaram e ainda estão lá restos de estradas romanas, né? As estradas romanas eram, em geral, largas, que podia trafegar carroça por cima delas, né? E elas eram muito bem feitas justamente para dar acesso rápido às legiões, aos exércitos, e ao comércio. Então, as estradas eram muito boas, muitas estradas pelo Império Romano, e estradas boas, que facilitavam muito o comércio e o tráfego. A segunda questão era a paz romana. A paz romana era mantida em todo o Império Romano, que era um dos maiores impérios de todas as épocas, ela era mantida pelo exército. Então, as pessoas podiam trafegar por essas estradas com uma relativa segurança na época de Jesus, né, e a época de Paulo, a época de João também. Então, essa questão do comércio e desse tráfego, né, se tornou muito intenso pelas estradas. E o terceiro fator era a língua comum, né, que era o grego em geral. O grego era a língua falada. Tinha o latim, que era a língua mais jurídica, dos processos e dos altos escalões, né? Mas a língua falada era o grego, né? Tanto que a Bíblia, por isso que a Bíblia está em grego, a Bíblia está na língua falada pela época. Então, essas eram as facilidades, né, do Império Romano. Estradas boas, muitas estradas, a paz romana fácil de trafegar, com relativa segurança, e a língua comum, que era o grego. Isso tudo eram facilidades para se trafegar, para se viajar pelo Império Romano. Isso por um lado. Por outro lado, então isso tudo facilitou a rápida propagação do evangelho, tá? Por isso que o apóstolo Paulo, ele trafegava com rapidez por essas estradas, e isso disseminou o evangelho com uma facilidade muito grande.
Isso por um lado. Por outro lado, as hospedarias eram péssimas, e aqui começa a entrar a questão da hospitalidade cristã. As hospedarias eram péssimas. Primeiro, normalmente ficavam próximas a bordéis, né? E estavam ligadas a bordéis e tinham má fama por causa dessa ligação a bordéis. E daí eu já começo a pensar num cristão é, recém-convertido ou que professa o nome de Jesus, se hospedar num lugar desse, próximos a bordéis, né? Complicava bastante. Segundo, os donos tinham uma fama de ladrões. O Império Romano, inclusive, algumas leis do Império Romano eram bem específicas quanto a donos de bordéis, porque eles normalmente eram vistos como ladrões. Ou roubavam, as pessoas deixavam suas coisas, eles roubavam, né? Ou no meio da noite roubavam, ou né, passava a perna nas pessoas na hora de cobrar. Os donos tinham má fama. E terceiro, as hospedarias eram geralmente sujas e infestadas de pulgas, né? Então, é, isso daqui dificultava enormemente. Essa era a situação. Então, não tem nem comparação com a gente ter um hotel no meio, na beira da estrada hoje, né? Eram lugares sujos, imundos, com pulgas. Os donos normalmente eram tidos como ladrões e ainda ficavam perto de bordéis. Então, onde os cristãos viajantes ou missionários ficariam? Preferencialmente, eles ficavam na casa de irmãos da fé. E dentro dessa situação, dessas hospedarias de má fama, perto de bordéis, né? E sujas, imundas, a hospitalidade cristã, o amor fraternal entre os cristãos era incentivado nessa época, dentro dessa realidade, né? Então vejam, Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Romanos, Paulo aos Romanos. Agora vejam, Hebreus 13. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando aqui sem o saber, alguns acolheram anjos, né? Ele está se referindo lá àquela situação no Antigo Testamento, em que eles acolheram né, aquelas pessoas e, no final das contas, eram anjos. Mas vejam o incentivo, e não é só Romanos, Hebreus, Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 25, Jesus incentiva a hospitalidade. Eu não coloquei aqui, mas eu acho que até coloquei na próxima leitura aqui. 1 Coríntios, Paulo vai incentivar os coríntios à hospitalidade. Em Romanos, Paulo incentiva os cristãos em Roma à hospitalidade, os cristãos em Corinto à hospitalidade. O autor de Hebreus incentiva a hospitalidade, João incentiva a hospitalidade. E por que esse incentivo à hospitalidade? Justamente por causa dessas condições, né? Essas condições de hospedarias ligadas a bordéis, a sujeira, né, e tal. Então era uma questão de amor cristão, de um irmão hospedar outro irmão que está em viagem, ou dos missionários. E esses textos de Romanos, de Hebreus, parecem ser mais gerais quanto a cristãos em geral. Já o texto de João parece ser um texto mais específico sobre missionários, tá? Vamos continuar. Pois foi por causa do nome que eles saíram. E essa questão parece ser bem nítido que se refere a missionários. Por quê? Porque vejam como ele, na segunda carta, nós estamos na terceira carta, na segunda carta de João, ele fala a mesma coisa, só que o contrário, se referindo aos falsos, aos enganadores. Vejam, isso aqui é a segunda carta. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Então, os enganadores saíram pelo mundo, né? Esses são os falsos profetas que são combatidos na segunda carta de João e na primeira carta de João. Então, a primeira carta de João, ele fala até dos anticristos, né? Aqueles que estão indo contra, que estão negando Jesus Cristo. E na segunda carta de João, ele fala que muitos enganadores têm saído pelo mundo. Então, são falsos profetas que saem pelo mundo espalhando
né, notícias enganadoras sobre Jesus. Então, até por causa do termo ser o mesmo, aqui nós temos, foi por causa do nome que eles saíram. Então, aqui nós temos os missionários cristãos que saíram para levar a verdade agora ao mundo, né? E esses, então, que foram recebidos por Gaio, esses missionários, né, esses apóstolos ou missionários evangelistas que saem para levar o evangelho, a boa notícia, e então são recebidos e hospedados pelos cristãos e foram hospedados por Gaio e deram boas notícias para João de que Gaio os hospedara muito bem, a fidelidade de Gaio, né, o amor de Gaio pela verdade, vendo Gaio como um apoiador. Agora veja essa questão então foi por causa do nome que eles saíram, essa questão dos missionários que estão indo de um lugar para o outro e que precisam do apoio dos cristãos, precisam de um lugar para se hospedar e precisam do apoio dos cristãos para seguir viagem. Veja agora o que o apóstolo Paulo fala. Romanos capítulo 15, versículo 23 e 24. Visto que há muitos anos anseio vê-los, diz Paulo aos romanos, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Até hoje não se sabe se Paulo fez essa viagem ou não fez essa viagem, né? Paulo tinha a intenção de fazer essa viagem à Espanha. Muitos acham que ele fez, outros acham que ele não chegou à Espanha. Mas há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha, espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, primeiro, ele era hospedado, ele esperava ser hospedado pelos cristãos, né? Ficar um tempo com eles, mas notem aqui que dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, para a Espanha. Então, era comum que os cristãos tanto hospedassem os missionários e hospedassem o apóstolo Paulo e os outros missionários também, acolhessem, isso significava acolher a palavra, né? Acolher os mensageiros da palavra e também lhes ajudar para seguir viagem. Isso significava mantimentos e dinheiro também para seguir a viagem. Compreende? Então, isso aqui está implícito nessa questão de João também. Gaio era uma pessoa que estava hospedando e Gaio estava ajudando eles a seguir viagem. Esses cooperadores, em nome de Cristo, a seguir viagem, né? E continuar a sua missão pelo mundo. Outra passagem, veja, 1 Coríntios 16, 5 a 11. Veja a questão de auxílio financeiro. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los. Agora é Corinto, né? Antes era Roma. Tá? Eu pretendo ir para a Espanha. Vou visitar vocês, vou ficar um tempo desfrutando da companhia de vocês e depois espero que vocês dar-lhes a oportunidade de me ajudarem na viagem para lá. Beleza, isso é Roma, inscrição de Roma. Agora os cristãos de Corinto. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Então, de novo, presumia-se que, uma vez estando com eles, os cristãos também vão ajudar financeiramente a continuar a viagem, que é uma viagem missionária para levar o nome salvador de Jesus Cristo ao mundo. Então, eu passe o inverno com vocês para que vocês me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Outra hipótese, se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, portanto, hospedem eles, tratem ele bem, para que ele não tenha nada que temer, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz. E prosseguir a viagem é dar condições financeiras. Então, tanto mantimentos para que ele siga a viagem, quanto
ajuda financeira para que ele siga a viagem, para que ele vá para o próximo lugar para pregar a palavra de Deus. Então, vejam, isso estava implícito. Os cristãos dessa época, nós temos aí essas igrejas ainda, hoje em dia nós temos igrejas organizadas, né? Aqui nós temos um sínodo, e como sínodo a gente se reúne, todas as igrejas, e faz projetos em comum, missionários, né? Mas na época era assim que funcionava. Eles eram profetas itinerantes, eles iam de um lugar para o outro e as igrejas iam dando condições deles seguir a viagem. Entende essa perspectiva missionária, né? De levar o evangelho à frente. O apóstolo Paulo estava começando novos lugares ainda, né? Ele ia de um lugar para o outro, começando novas igrejas. E quem é que dava o suporte, né? Quem dava o suporte era a igreja anterior. A igreja anterior fazia ofertas, então ele tinha dinheiro para continuar, dinheiro para ir para a próxima cidade, para se manter um tempo na próxima cidade, para pregar o evangelho, né? Então, tanto as condições em termos de mantimentos para a viagem, quanto as questões financeiras da viagem missionária eram custeadas pelos irmãos através das ofertas. Então, vejam a missão envolvida aqui, né? A hospitalidade envolvida aqui e a hospitalidade que dá condições para seguir a viagem. Tem o autor desse livro aqui, desse comentário, primeiro, segundo, terceiro, João, John Stott, ele faz o seguinte comentário sobre esse texto: missionários cooperam com a verdade proclamando-a. Nós cooperamos com ela, hospedando-os e ajudando-os para que continuem. Portanto, a atividade cristã não é empreendida somente pelos evangelistas, mas também por aqueles que os hospedam e os sustentam. Daí vejam o que João diz. Pois, 3 João, versículo 8, é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Nós cooperamos. Então, essa questão de que nós nos tornamos cooperadores em favor da verdade, né, da pregação da verdade. Quando nós ajudamos as missões, nós estamos nos tornando cooperadores. Às vezes não somos nós que estamos lá na linha de frente, não somos nós que estamos indo, mas nós estamos sendo instrumentos, nós estamos sendo cooperadores com aqueles que vão. Domingo agora, né? Segundo domingo de setembro, nós estamos em 2022, porque esse vídeo aí, eu espero que esse vídeo fique gravado por muito tempo, né? Nós temos aí um acervo de estudos bíblicos, mas estamos aí indo para o segundo domingo de setembro de 2022, e o segundo domingo de setembro de 2022, na Igreja Evangélica Reformada, é o mês da missão e é o domingo da missão, em que nós ofertamos e fazemos e levantamos uma oferta especial para sustentar as nossas missões, que são poucas, convenhamos, tá? Poderiam ser muito mais, são poucas. E nós estamos, aí que está, pessoal, nós podemos cooperar, nós somos cooperadores da missão, né? Missionários cooperam com a verdade proclamando-a, nós cooperamos com ela hospedando-os e ajudando-os para que continuem. Portanto, a atividade cristã não é empreendida somente pelos evangelistas que estão na linha de frente, não são só eles que estão fazendo missão, mas também por aqueles que os hospedam, que os sustentam, aqueles que dão condições de que eles façam, que eles preguem, que eles levem a verdade, né? E que os sustentam, que sustentam a obra missionária. Então, nós somos cooperadores. Quando nós ofertamos, quando nós damos condições, nós somos cooperadores na missão de levar o nome Salvador de Jesus Cristo ao mundo. Já indo para o final, e até aqui, vejam o elogio a Gaio, né? Gaio está fazendo tudo certo, Gaio está hospedando, Gaio está andando na verdade, Gaio está sendo fiel, Gaio está apoiando a cooperação, né? E cooperando, recebendo esses missionários, acolhendo esses missionários, ajudando eles a ir para frente, a pregar em outras cidades. Gaio está fazendo tudo certo. Já agora vem o exemplo negativo.
escrevi à igreja, então ele escreve uma carta, a carta se perdeu, né? Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo, com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. É exatamente o contrário de Gaio. Tudo que Gaio está fazendo de positivo, Diótrefes, dentro da igreja, está fazendo negativo. Agora, veja um cara desse dentro da igreja, né? O mal que causa. Então, eu escrevi à igreja. João tinha escrito, já tinha escrito uma carta a essa igreja. A gente não tem essa carta, não é a primeira carta, não é a segunda carta, porque elas não têm esse foco. Era uma carta que João estava instruindo especificamente quanto a esse problema da hospitalidade sobre os missionários, uma hospitalidade que Gaio faz, né? Oferece, mas que Diótrefes não oferece, vai contra essa hospitalidade. Portanto, essa carta escrevi, né? Essa carta escrita era sobre esse problema. Não é a primeira carta, não é a segunda carta. Nós infelizmente perdemos essa carta. Há muitos estudiosos que acham que Diótrefes rasgou a carta e deu fim na carta. Mas enfim, o fato é que Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante. E vamos lá, se eu falei para vocês que Gaio era um nome extremamente comum na época, era como se um José, Maria e Pedro hoje. Já Diótrefes era um nome extremamente raro, mas tem alguns lugares que aparece esse nome Diótrefes, e esse nome Diótrefes, normalmente, ele aparece em famílias nobres, tá? Famílias nobres de Pérgamo. E Pérgamo é uma das 7 igrejas. Então, como normalmente aparece em famílias nobres, a maior suposição é de que Diótrefes fosse alguém de família nobre, tradicional da cidade, e que provavelmente se achava, né? Se achava uma classe social provavelmente mais alta e que estava se achando na igreja, né, a ponto de querer mandar na igreja. Então, e isso está bem claro aqui, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, né? Ele está sendo manda-chuva e sendo um autoritário dentro da igreja cristã, provavelmente de Pérgamo, né? Gosta muito de ser o mais importante deles. E, pessoal, essa questão é uma bênção eu estar na minha igreja de hoje, né? A igreja de Itararé, porque aqui eu não vejo nada disso. Mas eu já tive situações e igrejas que eu vi isso aqui bem nitidamente, de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que sustentavam a igreja e que queriam mandar na igreja, né? Isso tanto eu vi em colegas de ministério, muitos caciques nas igrejas, pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, que estavam querendo mandar e desmandar na igreja, tinha que ser do jeito que eles queriam, porque eles, né, eles eram que sustentavam a igreja, eles que podiam mais. Então, essa, né, essa inversão de valores aí, de achar que porque tem uma classe social mais alta, porque tem mais recursos financeiros, achar que pode mandar e desmandar na igreja, né? Essa é uma distorção, essa é uma falta de amor, é egoísmo, né? Egocentrismo, egoísmo é o pecado falando mais alto. Então, foi bom que entrou essa questão de Diótrefes aqui, né? É bom que entre essas coisas negativas para a gente ver como isso prejudica a igreja, né? E como prejudica a igreja de fato, situações como essa. Mas o Diótrefes era assim, gostava muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe, provavelmente aqui tem a ver com a carta, né? João escreveu essa carta e Diótrefes
Aqui o termo grego é não acolheu também, então ele não acolheu essa, embora João fosse esse presbítero, aquele que tivesse autoridade sobre toda essa região, mesmo assim, o Diótrefes fez pouco caso do apóstolo João, né? Do grande apóstolo João, apóstolo de Cristo ainda, né? Mas ele simplesmente, né, não acolheu a instrução de João. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. E aqui veja, pessoal, a questão, então, enquanto na primeira carta a questão era doutrinária, enquanto na segunda carta ainda a questão é doutrinária, na terceira carta a questão não é doutrinária. Não tem uma doutrina errada acontecendo, não tem necessariamente um problema com a igreja, tem um problema com uma pessoa, que é esse Diótrefes, um problema de falta de amor cristão, um problema que o ego está falando mais alto, né? E a pessoa está se sentindo cacique que está querendo desmandar, um autoritarismo dentro da igreja. E ele está usando palavras maldosas, isso ofensivas e o termo em grego aqui é tipo calúnias, né? Espalhando calúnias para depreciar João, e ele, né? Então ter a autoridade ou parecer mais do que o apóstolo João. Então, tava quase espalhando fake news lá, né? Coisas maldosas contra João, para desfazer de João e ele continuar mandando. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, então ele não recebia os missionários, esses evangelistas itinerantes, impedia os que desejavam recebê-los, fazia campanha negativa, né, com as famílias que queriam receber, e ainda os expulsa da igreja. Provavelmente, quando os missionários, esses evangelistas, vinham para a igreja, ele ainda botava o pessoal para correr. Então, o Diótrefes é o líder negativo. E provavelmente o que está acontecendo, como a gente vê, que Gaio estava fazendo certo, que Gaio estava acolhendo, né? Gaio era, então, uma pessoa e uma família que estava acolhendo os missionários itinerantes, dando condições para que eles continuassem, né? E como a gente tem, assim, um exemplo positivo e um exemplo negativo, o que geralmente se acha é que João está fortalecendo Gaio para que, de repente, o Diótrefes não tente fazer com que o Gaio também pare de fazer o que é certo. E isso está bem claro na continuação e no final da carta agora, ó. Amado, Gaio, né? Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Tá, então vamos ficar por aqui. Não imite o que é mal, mas sim o que é bom. E pessoal, se tiver alguém na igreja que está fazendo errado, está sendo, né, o cacicão aí da igreja, está querendo mandar, desmandar, ou está dando conselhos ruins, ou falando mal dos outros, né? Coisas maldosas e mentirosas, espalhando calúnias contra os outros. Não imitem o que é mal, né? Mas faça o que é bom. Nós temos que seguir a Jesus e não as pessoas. E não se deixem contaminar pelo mal, né? Mas vençam o mal com o bem. Romanos capítulo 12, final do Romanos capítulo 12. Não se deixem contaminar pelo mal. Vençam o mal com o bem, tá? Então, é um incentivo para que Gaio não imite o erro de Diótrefes, né? Mas continue na sua, fazendo o bem e fazendo o que é de Deus, né? Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, a gente não tem maiores informações e, pelo que tudo indica, era um desses evangelistas itinerantes que estava na região, talvez estava na cidade, e João está dando bom testemunho dele. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele. A própria verdade testemunha a seu favor. Talvez até então o Diótrefes estivesse falando mal do Demétrio, né? E não aceitando o Demétrio como uma testemunha da verdade, um desses missionários itinerantes. Mas
João dá bom testemunho dele, fala bem dele para Gaio, para que Gaio o acolha, né? Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, a própria verdade testemunha a seu favor, nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tipo assim, acredite em nós e não acredite no Diótrefes, né, que está semeando a discórdia. E termina, tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta, espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações, saúde os amigos daí, um por um, né? Tipo mandar um abraço aí de uma igreja para outra, para o Gaio e para a igreja provavelmente de Pérgamo, né? Pelo que se supõe. Espero vê-los em breve, conversaremos face a face. Muito bem, assim terminamos a terceira carta de João. Eu quis nessa carta aí dar uma explicação um pouquinho maior sobre a hospitalidade, essa questão da hospitalidade que aparece em diversos livros, né, do Novo Testamento. Então, vocês viram aí o que estava envolvido nessa questão da hospitalidade em geral, de uma forma mais específica, hospitalidade aos evangelistas, aos missionários itinerantes, como o apóstolo Paulo, como Timóteo, como Demétrio, né, e outros tantos que passavam, né, levando o evangelho pelo mundo, e também essa questão do apoio, de nós sermos cooperadores do evangelho, quando nós ajudamos, quando nós ofertamos, nós estamos sendo cooperadores da missão de Deus, né? Quando nós incentivamos e ajudamos a sustentar esses trabalhos missionários, os missionários e os trabalhos missionários, nós estamos cooperando para levarmos o nome salvador de Deus ao mundo.